Viserion. Viserion foi um dos 3 dragões nascidos nas Terras Devastadas além de Eleazar, junto com Drogon e Rhaegal. Ele recebeu o nome do irmão mais velho de Daenerys Targaryen, Viserys. Ele podia ser distinguido por suas escamas creme-douradas e asas vermelho-alaranjadas. Eventualmente, ele se tornou um dragão de gelo, embora diferente dos lendários, e foi escravizado pelo Rei da Noite. Ele também foi capaz de cuspir fogo capaz de derreter a muralha, embora fosse de cor azul. Game of Thrones, em temporada 1. Daenerys recebe 3 ovos de dragão do Magistre Lyrio Mopatis por ocasião de seu casamento com Khal Drogo. Ela é atraída por esses ovos e sempre os mantém em um baú com ela. Viserys tenta roubá-los, mas é impedido por Sor Jorah Mormont. Viserion nasce junto com seus 2 irmãos depois que Daenerys tem seus ovos colocados na pira funerária erguida para Drogo. Enquanto ela se levanta ilesa das cinzas da pira na manhã seguinte ao funeral, ele sobe em sua perna. Guerra dos Tronos, em 2ª temporada. Viserion não é mostrado tanto, até que é roubado por Charushondachus, junto com Drogon e Rhaegal. Quando Daenerys entra na Casa dos Imortais para recuperá-los, ela finalmente encontra seus 3 dragões acorrentados. Pietprey tenta acorrentá-la com magia, alegando que seus dragões tornam sua magia forte e que ela os torna mais fortes, assim ela ficará com eles por toda a eternidade. Daenerys sussurra para seus dragões, Dracarys, seu comando para cuspir fogo, os 3 começam a queimar Pietprey vivo, libertando-os de sua magia. Game of Thrones, em temporada 3. Viserion, junto com seus irmãos, acompanha Daenerys em sua jornada de Astapor e Yunkai. Quando Daenerys tem um encontro com o Hasdal Moerais, dos sábios mestres de Yunkai, Viserion briga por um pedaço de carne com seus irmãos quando Daenerys faz um show de após Daenerys libertar os escravos de Yunkai. Viserion leva para o céu com seus irmãos ao comando de Daenerys, uma demonstração de poder e liberdade. Game of Thrones, em temporada 4. Viserion é visto com seu irmão Rhaegal lutando por um cordeiro morto. Drogon, que agora é visivelmente maior do que eles, rapidamente pega o cordeiro enquanto seus irmãos gritam para ele compartilhar. Ele coloca o cadáver no chão e os 3 começam a comer. Em resposta ao assassinato de uma menina de 3 anos por Drogon, Daenerys leva Viserion e Rhaegal às catacumbas de Meereen, onde ela os acorrenta. Game of Thrones, em temporada 5. Daenerys finalmente decide entrar novamente nas catacumbas na tentativa de recuperar o controle sobre seus dragões. Rhaegal e Viserion, que cresceram ainda mais durante o tempo em cativeiro, imediatamente atacam e soltam fogo ao ver sua mãe que os aprisionou. Algum tempo depois, Daenerys, cambaleando com a morte de Sor Barristan Selmy, prende os líderes das grandes famílias de Meereen e os leva para conhecer Rhaegal e Viserion. Rhaegal assa um dos nobres e come, compartilhando a refeição com Viserion. Com seu ponto provado, Daenerys sai, dizendo sarcasticamente que não quer superalimentar os dragões. Game of Thrones, em temporada 6. Na Grande Pirâmide, Tyrion Lannister descobre que Rhaegal e Viserion não comem nada desde que sua mãe partiu. Ele decide libertá-los, sabendo que eles ficarão melhor assim. Acompanhado por Varys, Tyrion se aventura sozinho nas catacumbas e encontra Rhaegal e Viserion pela primeira vez. Apesar de sua hostilidade inicial para com ele, Tyrion permanece calmo, garantindo-lhes que é amigo de Daenerys e só quer ajudar. Ele consegue ganhar a confiança deles e libertá-los, enquanto conta a eles a história de como ele queria um dragão para o dia do seu nome, apenas para se decepcionar com as gargalhadas de sua família e a verdade fria de seu pai. Uma vez livres, os dragões imediatamente se movem mais fundo nas catacumbas enquanto Tyrion sai rapidamente com Varys. Depois que Daenerys retorna a Meereen e coloca Drogon contra a frota reunida por Astapor, Yunkai e Volantis, Rhaegal e Viserion fogem das catacumbas e se juntam à mãe e ao irmão para destruir a frota dos escravistas com fogo de dragão, quebrando decisivamente o segundo cerco de Meereen. Esta derrota marca o fim da tentativa de reintroduzir a escravidão em Meereen. Algum tempo depois, Viserion e seus irmãos acompanham sua mãe e seu grande exército em uma viagem para retomar Westeros voando acima da armada. Game of Thrones, em temporada 7. Viserion e seus irmãos vão à frente para investigar Dragonstone enquanto sua mãe segue para lá de barco. Após a chegada de Jon Snow em Dragonstone, Viserion e seus irmãos sobrevoam e assustam visivelmente ele da voice avorto. Tyrion então comenta que ainda não se acostumou com eles também. Mais tarde, Daenerys diz a Jon que tanto Viserion quanto Rhaegal receberam o nome de seus irmãos falecidos, Viserys e Rhaegar, respectivamente. Viserion acompanha Daenerys, Rhaegal e Drogon enquanto eles tentam resgatar Jon Snow e sua força de expedição dos Caminhantes Brancos e do Exército dos Mortos na caçada Victa além da muralha. Viserion e seus irmãos queimam e destroem muitas das criaturas enquanto Jon e seu grupo montam Drogon com Daenerys e a criatura capturada. Não muito depois de chegarem, no entanto, o Rei da Noite recebe uma lança de gelo de outro caminhante branco e a arremessa em Viserion. A lança perfura o pescoço do dragão, fazendo com que sangue e fogo explodam do ferimento fatal. Com um guincho de agonia que se mistura com os gritos de seus irmãos, o dragão indefeso cai no lago congelado e afunda na água. Mais tarde, o cadáver de Viserion é puxado do lago pelas criaturas e ressuscitado pelo Rei da Noite, tornando-se um dragão de gelo, seus olhos brilhando com a mesma tonalidade azul dos caminhantes brancos e das criaturas. Com Viserion como sua montaria, o Rei da Noite lidera seu exército para Estvaz by the Sea.
Lá, Viserion explode a muralha com fogo azul, eventualmente destruindo o castelo e a parte mais oriental da muralha, permitindo que o exército dos mortos passe para os 7 reinos. Game of Thrones, em temporada 8. Viserion é visto durante a Grande Guerra sendo montado pelo Rei da Noite. Durante a Batalha de Winterfell, suas chamas destroem uma das paredes de Winterfell e as pessoas dentro dela. Jon e Daenerys, montados em Rhaegal e Drogon, respectivamente, envolvem o dragão morto-vivo e seu cavaleiro em uma batalha feroz, que deixa Viserion severamente mutilado quando Rhaegal arranca parte de sua mandíbula e pescoço. Depois que Rhaegal recua, tendo sofrido ferimentos graves, Drogon cai de cima e bate em Viserion, derrubando o Rei da Noite de sua montaria. Mesmo sem cavaleiro, Viserion desce ao pátio de Winterfell para causar estragos lá. Enquanto Jon Snow luta em Winterfell tentando alcançar Bran, ele é avistado pelo dragão e quase é morto pelo fogo azul. Quando Jon sai do esconderijo, Viserion se prepara para matá-lo, mas Arya Stark mata o Rei da Noite, cortando a magia usada para reanimá-lo e fazendo com que o dragão caia morto instantaneamente. A morte de Viserion, junto com as de Jorah, Rhaegal e Missandei, faz com que Daenerys Targaryen ceda a sua dor e queime a maior parte de Kingsland. Personalidade e características. A maioria das escamas de Viserion eram douradas, com marcas de cor creme sob o pescoço e a cauda e chifres e espinhos brancos. Suas asas eram laranja-avermelhadas, com manchas pretas ao longo dos ossos. Ele tinha olhos verdes. Viserion não é tão agressivo quanto Drogon, ele é um dragão mais calmo muito parecido com Rhaegal. No entanto, ele pode mostrar ferocidade se necessário e, sem dúvida, defenderá sua mãe de qualquer inimigo que a ameace. Daenerys o treinou para responder a comandos vocais em sua língua materna de Alto Valeriano, especialmente Dracarys, Alto Valeriano para Fogo de Dragão, aos quais Viserion responde instantaneamente respirando fogo e queimando qualquer coisa em seu caminho. Sendo um dragão, Viserion tem uma imensa força física e pode cuspir correntes de fogo destrutivas. Ele também pode voar extremamente alto e em grandes velocidades, mais do que qualquer outro animal. Depois de se tornar um dragão de gelo, os olhos de Viserion ficaram azuis, característicos dos caminhantes brancos e suas criaturas. Suas escamas aparentemente perderam sua cor dourada, agora parecendo um azul mais mortal, suas asas estão rasgadas e esfarrapadas em vários lugares, e seus chifres perderam sua cor óssea e se assemelham aos pingentes de gelo brancos que coroam seu mestre. Dada a natureza sobrenatural dos dragões, este pode ser o corpo dele reagindo à magia do Rei da Noite. Ao contrário de sua versão viva, ele pode cuspir fogo azul, poderoso o suficiente para demolir uma parte da muralha com um único suspiro. Um Dia de Viserion também demonstrou força suficiente para manter uma batalha contra Drogon e Rhaegal montados por Daenerys e Jon, respectivamente, ferindo gravemente Rhaegal no processo. Além disso, o morto-vivo Viserion, durante a luta com Rhaegal e Drogon, fica desfigurado do lado esquerdo do rosto e recebe feridas profundas no pescoço, de onde saem chamas descontroladas, assim como da boca. Como um dragão Vic, Viserion não possui mais livre-arbítrio. Ele apenas segue os comandos do Rei da Noite como qualquer outra criatura do Exército dos Mortos. Nos livros. Nos romances As Crônicas de Gelo e Fogo, Viserion é praticamente o mesmo. Sua coloração primária é especificamente creme, embora ele seja frequentemente referido simplesmente como Dragão Branco. Daenerys nomeou Viserion em homenagem a seu irmão Viserys. Como ela explicou, Viserys era cruel, fraco e assustado, mas ainda era meu irmão. Seu dragão fará o que ele não pôde. O nome de Viserion não foi mencionado na tela no final da 4ª temporada, embora tenha sido declarado no guia do visualizador da HBO da 4ª temporada, estabelecendo que seu nome é o mesmo na continuidade da TV. Seu nome foi finalmente declarado na tela ao lado do nome de Rhaegal, no episódio 1 da 5ª temporada, The War Stockholm. Daenerys refere-se a seus 3 dragões como irmãos, mas como a origem exata dos ovos nunca é abordada, na verdade não há razão para pensar que seus ovos foram todos postos pelo mesmo dragão, ou se os 3 ovos foram encontrados no mesmo lugar, a mesmo que sejam todos das Terras das Sombras. Essa região é pelo menos tão grande quanto Dorne. Ela pode chamá-los de irmãos, mas no sentido figurado de que foram criados juntos. Em contraste com seu homônimo, Viserion é considerado o mais bem comportado dos 3 dragões de Daenerys, mesmo em comparação com seu irmão Rhaegal. Viserion de várias maneiras parece agir como o tímido irmão mais novo dos 3 dragões de Daenerys, o menos violento, mas mais amigável com outras pessoas além da própria Daenerys. Quando os 3 dragões estão caçando, Drogon se move para matar primeiro, porque ele é o maior, comendo até se fartar antes de deixar os outros terem uma chance. Rhaegal não é tão grande ou forte, mas confia na astúcia, esperando para ver quando Drogon baixa a guarda para entrar de um ângulo lateral e agarrar um pouco de carne antes que Drogon termine. Tanto Drogon quanto Rhaegal ficam totalmente silenciosos antes de atacar, para não surpreender suas presas e fazê-las fugir. Viserion, por sua vez, apenas ataca diretamente sua presa, fazendo o máximo de barulho possível, às vezes assustando-os devido à sua falta de habilidade. Ele também não é paciente o suficiente para esperar que Drogon baixe a guarda e pegue um pouco de comida do jeito que Rhaegal faz, e ele se aproxima furiosamente de Drogon diretamente, mas então é assustado por Drogon repetidamente quando ele chega muito perto, a quase como uma matilha de 3 cachorros brigando por sobras, um alfa, um cachorro de tamanho médio e um nanico.
No entanto, Viserion ainda é um dragão e, apesar de seu estilo de caça às vezes desajeitado, ele se torna muito mortal para os humanos à medida que cresce, perigoso o suficiente para ameaçar exércitos inteiros. No terceiro romance, Viserion cresceu até o tamanho de um cachorro pequeno, como Rhaegal, um pouco menor que Drogon. Viserion começa a gostar de Bran Benplum, o novo comandante dos segundos filhos, às vezes pousando em seu ombro. Bem diz a Daenerys com humor que não é de admirar, pois ele próprio tem um pouco de sangue de dragão. Durante o quinto romance, Daenerys está tão ocupada governando Meereen que negligencia os dragões. Como qualquer animal selvagem que cresce sem treinamento adequado, todos os três crescem selvagens e desenfreados. Primeiro eles atacam ovelhas e cabras, causando perdas significativas aos pastores. Somente depois que uma garotinha é morta por Drogon, Daenerys percebe que os dragões representam um grande perigo para seus súditos e devem ser mantidos trancados em um poço de dragão improvisado, grande o suficiente para conter 500 homens, dentro da Grande Pirâmide. Viserion é o mais fácil de ser acorrentado, e Daenerys o alimenta com pedaços de carne carbonizada de suas próprias mãos, depois o leva ela mesma para a cova e o fecha lá dentro com vários bois. Uma vez que ele se empanturra, ele fica sonolento, e os servos de Daenerys o acorrentam enquanto ele dorme. Rhaegal é mais difícil de conter, talvez porque ouviu Viserion furioso no fosso, e Drogon voa para longe. À medida que as tropas Yunkai e seus mercenários se aproximam de Meereen, Benplum insta Daenerys a usar Rhaegal e Viserion, mas ela relutantemente recusa por um motivo que não pode revelar, que perdeu o controle sobre eles. Como resultado, os segundos filhos trocam de lado. Daenerys alimenta Viserion e Rhaegal e os visita ocasionalmente. Com o passar do tempo, eles quebram suas correntes e cavam buracos nas paredes, embora ainda não consigam sair do fosso. Quando Daenerys vem com Quentyn Martell para visitá-los, ela fica preocupada que eventualmente eles quebrem as paredes. Depois que Daenerys e Drogon deixam Meereen, Quentyn tenta roubar Viserion e Rhaegal. A tentativa custa sua vida e os dragões finalmente se soltam. Viserion e Rhaegal aterrorizam a cidade, matando e comendo pessoas. Eles destroem a pirâmide de Escar, então fazem das pirâmides de Sherizan e Ulei seus covis. Muitos dos mereneses que residem nessas pirâmides são mortos, seja pelo fogo dos dragões ou esmagados sob os escombros. Os sobreviventes se encontram sem teto e sem um tostão. Centenas de pessoas fogem da cidade para qualquer refúgio que as tenha, e muitos outros perderam toda a esperança. A fim de minimizar o perigo que os dragões representam, Sor Barristan Selmy ordena encher os fossos de luta com grandes quantidades de ovelhas e bois, o que parece satisfazer os dragões e torná-los menos ansiosos para se banquetear com carne humana. Ao fazer planos para a batalha contra os exércitos sitiantes, Selmy leva em consideração que Viserion e Rhaegal sem dúvida chegarão ao campo de batalha, atraídos pelos ruídos da batalha e pelo cheiro de sangue, e provavelmente atacarão ambas as partes indiscriminadamente. Selmy espera, porém, que a visão dos dragões desmoralize as tropas inimigas. Durante a batalha que se seguiu entre os defensores de Meereen e os sitiantes, Viserion e Rhaegal estão voando acima. No acampamento dos segundos filhos, Tyrion observa Viserion enquanto ele assa e consome os cadáveres lançados por uma das catapultas. No momento em que Benplum retorna ao acampamento, Viserion voa de volta para seu covil acima de Meereen. No ponto em que os romances chegaram, Viserion ainda está vivo. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!